Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro nosso episódio de hoje da nossa série de speedrun no canal, subindo o rating de 800 até 2.200 aqui no chess.com. E na nossa primeira partida, vamos começar aqui jogando de brancas com a nossa abertura inglesa. Comecei aí jogando com C4, meu adversário faz C6 e D5, levando para posições da defesa eslava. E agora eu vou defender o peão de C4 com lance B3, já pensando em fianquetar esse bispo com o bispo B2. Ele veio aí com o bispo G4, vamos jogar cavalo E5, atacando esse bispo de G4. Aqui eu tô mexendo a peça pela segunda vez na abertura, mas eu tô ganhando um tempo em cima do meu bispo, do bispo dele. Então aqui nesse caso tudo bem, tá? Porque talvez você já tenha pensado, pô, o Evandro falar que não deve ficar mexendo a peça várias vezes na abertura e vai fazer esse cavalo E5. Mas acontece isso, que eu já toquei ali no bispo dele e o meu cavalo ele tá bem colocado em E5, então não é um problema fazer isso. Vamos seguir aqui com o duplo fianqueto. É uma posição que eu já joguei de uma forma semelhante aqui nos episódios da série, levando para as posições da abertura hatch, onde nós atacamos o centro à distância. Ele jogou aí cavalo de BD7 e agora eu posso jogar trocando em D7. Ele vai ter que tomar de dama, porque se tomar de cavalo tá caindo lá em G7, eu tenho essa opção agora de tomar bispo, tomar cavalo, mas eu não quero entregar o par de bispos assim tão fácil. Tudo bem que ele fica com a estrutura de peões, ali com os peões dobrados, mas não é algo tão grave assim, tá? O par de bispos acaba sendo mais importante nessas posições. Bom, agora ele veio com E5, pegando o centro. Vamos fazer cavalo D2. É verdade que meu adversário tá jogando bem aqui a abertura. Só lances de desenvolvimento. Tá passando tranquilo. Como a abertura hatch não é uma abertura assim tão agressiva, então ele consegue tirar as peças sem muitos problemas. Bom, vou fazer aqui um cavalo F3, atacando o peão de E5. Ele veio aí com a troca dos bispos, que é algo interessante, mas eu teria rocado pequeno antes de fazer esse bispo H3. Bom, agora ele faz Z4. A minha sensação é que ele já está fazendo algumas besteiras, porque ele está abrindo a posição com o rei ainda no centro. E isso não é interessante de se fazer numa partida. O ideal é que você roque primeiro. Vamos jogar aqui D por E4. Olha só, a posição começa a abrir de um jeito que já não vai ficar muito legal para ele. Por exemplo, se bispo H3, dama por H3, dama por D6. E agora se ele jogar E por F3, ele está quase tomando mate já nessa posição. Olha só, bispo por H3. Porque assim, por sorte ele não perde a peça imediatamente. Porque ele ainda está tomando em F3. Só que aí quando ele tomar em F3 para recuperar essa peça, eu tomo com o peão de E. Assim, já defendendo a casa G4, abrindo a coluna E. E ameacei torre E1, dando mate já no próximo lance. E ele basicamente está numa posição perdida, uma posição de abandono já. Olha só, aqui ele cometeu um erro que acaba sendo básico quando a gente fala sobre aberturas, que é a questão de colocar o rei em segurança. Ele deixou o rei aqui no centro. Então, olha só, agora ele vai levar um torre A1 cheque. E eu posso jogar, por exemplo, bispo por F6, G por F6, dama F6. Porque agora, se ele jogar rei C8, cai a torre de H8. Se ele jogar rei C7, ele perde a dama com torre E7. E aí já era. Aí perdeu a dama e vai abandonar a partida. Olha, vamos fazer a revisão aqui dessa partida, mas fica uma dica aqui para você. Sempre que você estiver jogando a fase da abertura, tenta colocar o rei em segurança o mais rápido que você conseguir. Você vai evitar de cometer vários erros na abertura se você respeitar esse princípio de simplesmente colocar o seu rei em segurança. Então, ele teve a chance de fazer isso. Olha só, aqui abertura muito tranquila, essa abertura hatch com o duplo fianqueto. Ele está jogando ali uma espécie de sistema London.
Então ele vai sair bem tranquilo da abertura. Eu tomo em D7, dama D7 e D3. Então qual que é o lance mais natural de fazer na posição? Roque. Coloca o rei em segurança. Se bem que aqui tá levando E4 e garfo, então não vai dar para rocar agora. Tem esse problema. E5 dele tá bom, vai. Tudo bem, E5 tá bom, pegou o centro. Joguei cavalo D2. Aí agora sim, agora roque. Coloca o rei em segurança. Agora sem levar garfo, sem nada, coloca o rei em segurança e segue a partida. Vai jogar torre E8, torre D8, todas as peças centralizadas, tudo bem colocado. Então ele tá muito bem nessa posição. Assim, passou da abertura. Inclusive o computador começa até a dar uma leve vantagem para as pretas nessa posição. Mas, ao invés disso, ele preferiu jogar esse bispo H3. Então, esse lance é ambicioso demais. Ele tá querendo trocar o bispo, mas deixou o rei no centro. Daí eu joguei cavalo F3 e agora o erro de verdade ele chega com E4. Porque ele tá abrindo a posição com o rei no centro. Ele tem que rocar primeiro. Então eu joguei D por E4, nem é o mais preciso. Segundo o computador mais preciso é bispo por H3 primeiro e depois D por E4. Só que ele interrogou duas tomando de peão, que ele não percebeu que estava caindo a peça inteira e levando mate já nos próximos lances. Então bispo F6, G6 e aqui ele já tem que abandonar a partida. Bom, vamos então para nossa próxima partida aqui. Eu vou colocar para jogar já. Mas antes disso, eu quero dar um recado importante para você que está querendo desenvolver as suas habilidades no xadrez, pois nesse mês de dezembro, nessa vibe de Natal, nós resolvemos abrir uma turma especial de Natal da Chessflix, onde você vai poder entrar aí para a Chessflix tendo acesso a todos os cursos já produzidos pelos grandes mestres da Chessflix dentro do nosso aplicativo próprio, com todos os recursos que você precisa para assim evoluir no xadrez e com uma condição mega especial, com um valor bem abaixo do valor normal da assinatura da Chessflix. E ainda recebendo vários bônus exclusivos. Nós vamos abrir essa turma no dia 22, às 8 da manhã. E para você conseguir entrar e receber todas essas condições especiais, esse presente de Natal, basta você tocar no link que vai estar na descrição aqui do vídeo, entrar para o nosso grupo VIP do WhatsApp e aguardar lá até o dia 22, às 8 da manhã, beleza? Então, bora começar aí 2025 com tudo, aí já entrando para o Chessflix, o nosso combo de Natal. E bora para nossa próxima partida. Eu vou colocar aqui para jogar já, desafio lançado. E agora nós vamos jogar de pretas contra um adversário aí de 1557 de rating, jogando a nossa defesa francesa. Ele veio aí com um F4, que dá para jogar. Eu particularmente não gosto muito da ideia de fazer esse F4 rápido, porque o rei das brancas pode ficar exposto em muitas posições. Olha só, aqui ameacei um golpinho, aí ele já me deu um par de bispos. Aqui o preto já tá melhor já na posição. Ele tá querendo jogar com D4, e eu tô pensando em jogar D4. Vou jogar D4 para abrir já a diagonal do meu bispo. Não tá nada legal o que ele tá fazendo na abertura. Primeiro ele trocou o bispo pelo cavalo. Agora vamos jogar um cavalo H6, que esse cavalo vai ficar muito bem colocado em F5. Eu quero jogar bispo E7 roque para completar o meu desenvolvimento, colocar o rei em segurança. Talvez dama D5 e roque grande. Dependendo de como ele jogar, isso aqui pode ser uma ideia também. Vamos ver. Toma aí aqui em D4. Agora trazer o cavalo para F5. G4 é um suicídio para ele, porque vai abrir todo o rei. O meu bispo, que já é forte em C6, ele vai ficar ainda mais forte. Então eu não preciso me preocupar com esse lance, com esse G4. Cavalo, então, tá um monstro ali em F5. É posição delicada já para ele, que ele não pode tirar o cavalo para D2, que tá levando um duplo. Caramba, corajoso ele, hein? Corajoso. Vamos jogar cavalo H4. O cara tem que ser muito corajoso para fazer isso. Abrir. Assim, corajoso ou maluco para fazer isso. Abrir a diagonal do bispo. Olha de novo o rei aí sofrendo.
Tudo bem que ele colocou o rei em segurança rocando, mas convenhamos que o rei não tá tão seguro assim com esse bispo aí na diagonal. Aqui, de novo, qual que é a ideia? Você roca pequena para colocar o rei em segurança, mas não mexe nos peões do seu roque, senão vão surgindo muitas fraquezas na posição. Bom, agora ele fez cavalo D2, que ele pode tentar consertar as coisas com cavalo E4. Vamos ver agora como explorar bem tudo isso. Pensando em dama H3, e se cavalo E4? A questão é, e se cavalo E4? Pensando em F5, será que é muita loucura esse lance? Um F5 para não ter cavalo E4. Eu tô pensando em formas de evitar o cavalo E4 dele. Talvez eu não precise assim de evitar o cavalo E4. Mas estou tentando achar uma forma um pouquinho mais precisa de jogar a posição. H5 e G5, ele está fechando. Eu não estou vendo como quebrar exatamente. Bom, eu vou jogar H5. Vamos começar com esse lance. E agora quando G5, eu estou em dúvida, mas eu pensei na ideia de fazer F5 para não dar a casa E4 para ele. Pode estar tudo errado isso que eu estou fazendo, mas jogando criativo, tô sendo criativo aqui com essa ideia. É porque eu não quero deixar o cavalo chegar aqui, eu quero manter a diagonal aberta. Talvez seja um pouco arriscado o que eu tô fazendo, mas tem seu interesse. Agora ele jogou dama E2. Eu tenho sempre um dama G4 cheque, se precisar. Tô pensando em jogar roque grande, sacrificando um peão. Roque grande, dama E6 cheque, rei B8. Talvez um pouco exagerado fazer isso. E se dama G4 cheque, troca, troca. Toma em F6, G3. Eu tenho só que tomar cuidado para não perder a mão aqui e exagerar demais também na posição. O roque grande ainda tem as suas ideias, viu? Roque grande, dama E6, rei B8. Eu vou jogar roca no grande. Porque ele pode tomar em E6, pode tomar com cheque. Só que depois de rei B8, eu coloquei o meu rei em segurança, minhas peças estão jogando e o rei dele continua muito exposto na posição. E começa a ter ideias como torre E8, invadindo já a posição também. Ele não quis entrar nisso, acabou jogando dama F2 para simplificar. Só que agora eu posso tomar em G5. E aí, dama H4, eu tomo de peão e abriu a coluna G. E aconteceu o que eu queria mesmo, que era abrir essa posição para o meu par de bispos, para o bispo de Casas Brancas. Essa vai ser uma partida interessante de analisar depois, porque eu joguei de uma forma ali que um pouco diferente, mas bem concreta contra as ideias dele. E talvez seja bom o que eu tenha feito, mas pode ser horrível também. Vamos ver o que o computador vai dizer daqui a pouco. Bom, joguei aí torre G8 cheque, rei F2. Posso já trocar e bispo C5 com a ideia de D3. Nossa, isso aqui é quase mate assim na posição. Porque agora bispo C5 ameacei D3, cheque. Bispo D2 eu dou o cheque. Talvez eu faça até um H3 antes para ter as ideias de torre G2. Eu acho que isso pode ser uma boa. Se D3, bispo E3, troca, troca, torre G2. Bom, vou jogar esse direto. Vai acabar jogando bispo E3. Vamos dar um cheque. E torre G2. Eu ameaço H2, ameaço B2, ameaço torre E2, cheque também. Final de torres praticamente perdido aqui para ele. Bom, ainda encontrou um recurso.
CH3, toma, D2, torre D1. Ele ainda achou um recurso bom aqui na posição. D2, torre D1, esse não. Caramba, vou ter que voltar mesmo? Aí vai ser meio triste ter que fazer isso. Talvez a conversão não tenha sido das melhores, porque de repente ele tá jogando, eu deixei ele jogar. H3, torre G2, HG2, rei F2, D2, torre D1. E aí, se torre G8, rei G1. Se H4, torre D2, H3, torre D3. Como que é essa posição? Olha só. Torre toma, rei toma. Quer dizer, H3, torre toma, peão toma, rei F2. D2, torre D1. Torre G8, rei G1. H4, torre D2. H3, torre D3. Aí torre D8, torre por H3. Torre D1, rei por G2. De um jeito muito concreto, não estou conseguindo ganhar a partida imediatamente. Acredito que eu vou ter que voltar essa torre. Mas aí eu vou dar tempo dele organizar. E de repente perdi o controle da posição. Eu vou jogar o H3. Mas eu vou jogar um pouquinho diferente depois. Quando trocar em G2, eu vou tentar levar a torre para D4. Bom, ele deu um cheque que pode ser uma boa para ele. Afastar um pouquinho mais o meu rei. Agora esse tem uma cara de ser muito perdedor. Torre C5. Mas e aí, meu peão não vai disparar? Torre para F2. E aí, quem segura esse peão de D? Aqui ele viajou completamente com torre C1 e torre C5. Dava para resistir muito ainda nesse final de torres. Ali eu troquei os bispos na hora errada. Tinha que jogar um H3 primeiro. Acabei dando chances para ele. Mas agora, depois de D2, vamos promover com D1. E aí ele já abandonou a partida. Bora para a revisão dessa nossa partida. Partida interessante, eu quero ver ali. O computador deu ali 76.7 para ele, 85.4 para mim. Ele não achou das mais precisas, mas eu quero ver aqui no detalhe o que rolou. Porque, primeira coisa, bispo B5. Não é legal trocar o bispo assim tão rápido na francesa, porque eu simplesmente fico com um par de bispos. O preto já está melhor nessa posição. Então, lembra desse conceito, o par de bispos ele é uma vantagem estratégica, especialmente quando a posição começa a abrir. Bom, aí eu joguei D4 para já abrir a diagonal para o bispo. Veio o cavalo H6, D3 era bom. D3 era bom, hein? D3 mata ali o bispo de C1, não deixa essa peça desenvolver mais. Eu dei uma chance para ele. E aí veio esse G4 muito... Como que eu posso chamar esse lance? Como que você chamaria esse lance? Pode ser chamado de agressivo, ambicioso, ou pode ser uma loucura fazer isso. G4, não recomendo você fazer um lance como esse. Seu rei vai ficar todo aberto. E agora cavalo D2, H5 é bom. Olha só, é o melhor lance. E F5 é ruim. Pô, eu aqui achando que tinha feito uma ideia brilhante para não dar a casa E4 e no fim o lance é ruim. O mais forte seria dama G4, simplesmente trocando as damas e abrindo a coluna H e o preto tá vantagem decisiva. Pô, ele tinha cavalo F3. Mas olha, tomando em F6 ficou bom. Roque grande é o lance também, sacrificando o peão de E6. Até que encontrei uns lances interessantes aqui. O mais importante foi você pegar isso. A estratégia era abrir a posição. Por isso que eu estava fazendo esse F5, sacrificando o peão. Eu quero abrir a posição para os meus bispos para chegar no rei exposto dele.
Bom, aí eu tomei, H3 era mais forte. Aqui eu dei uma interrogada. Tinha que ser H3. H3 para torre G2 e aí já era. Eu joguei bispo C5, que tá bom, tô com vantagem ainda, mas eu joguei um pouco dessa vantagem no lixo. Ele jogou bispo D2, aí interroguei de novo. E no final de torres eu fui perceber agora que não tá fácil. Depois desse torre F2, tá igual o final já. H3, só que aí ele fez torre C5 e perde imediatamente. Então uma bela capivarada ali dele. Mas o final de torres, é aquele negócio, final de torres sempre tem jogo, né? Sempre tem algum recurso no tal do final de torres. Mas é isso, galera. Chegamos aí a 1564 de rating, 2 partidas interessantes aí na inglesa e na defesa francesa. Me diz aí o que você achou desse episódio de hoje. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever que todos os dias tem vídeos novos por aqui, beleza? Vamos então encerrando e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.